Oi, gente, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês mais uma palavra que está em Salmo 62. Eu louvo a Deus pelas pessoas que vêem meu vídeo, tá? Eu convido-os para assistirem meus vídeos, que vocês sejam bem recebidos. Preste atenção, irmãos, que Deus vai falar, que a sua vida vai mudar. Amém? Vamos ler o Salmo 62. Exortação, porque você confia somente em Deus. Exortação a que se confia somente em Deus. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha aleluia e a minha salvação. É a minha aleluia defesa. Não serei grandemente abalado. Aleluia, até aqui. Então, irmão, Deus é a nossa rocha, a nossa salvação. Sabe, quando eu leio a Bíblia, eu me maravilho com as coisas que tem dentro da Bíblia, igual quando Davi lembrou, né? Falou para Zipa, tem algum parente de Saul ainda, para que eu possa recompensar, né? Fazer algum bem para eles. Então, Zipa lembrou de Mefibosete, que estava lá em Lodebar jogado, né? Que aquela enfermeira correu para, né, para não os filisteus não matá-los, correu com o menino no colo e o menino caiu, quebrou as suas pernas. Aí ela ficou cuidando dele. Lodebar era uma cidade esquecida, cidade de pobreza, de miséria. Ali, irmãos, quando Davi chamou Mefibosete, ele ficou com medo. Ele pensou assim, como meu pai não gostava de dar vida, meu avô, aí Davi vai fazer alguma maldade comigo. Mas Davi queria somente recompensá-lo, né? Ele até falou assim, por que, meu senhor, você vai fazer algo para mim, um morto como eu? Porque ele vivia ali tão jogado, ele comendo migalhas, ele se achava que ele não tinha nem vida mais. Irmão, se você se acha assim, sabe, tão humilhado, tão jogado, tão sem vida, sabe, tão assim complicado, com problemas, pensando como eu vou fazer, como vou sair, como vai ser. Lembra que tem um Deus que cuida de você, como aqui diz, né? A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Então espera somente em Deus. Deus está vendo o que você está passando. Deus é justo, sabe? Tem um tempo certo Deus te tirar dessa, sabe, dessa prova, dessa luta, que você está passando. Tem o tempo certo, sabe? Deus ainda é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Foi Ele que estendeu o braço forte, com as mãos fortes, e tirou aquele povo do Egito, sabe? Foi Ele que colocou o anjo dentro da fornalha para que o Sadraque, Mesaque e Abednego não queimassem ali dentro. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Irmão, não duvide, sabe? Não se aflige, não se perturbe, sabe? Eu fico maravilhada quando leio, sabe, salmos de Davi, saber que Davi se escondendo em cavernas, ali sem saber que hora que os guerreiros de Saul iam achá-lo, iam matá-lo, iam fazer alguma coisa com ele ali escondido, e ele fazia salmos e mais salmos. A harpa dele cantava louvores, sabe?
pessoa que não tinha onde reclinar a cabeça, onde morar, onde ficar, de manhã, de noite, de tarde, se escondendo, sabe? E Saul não dava sossego. Saul mandava, procure, ache ele, eu quero matá-lo, porque o espírito do diabo, o espírito do mal já tinha possuído Saul, e ele não queria fazer mais o bem, só fazer o mal, sabe? Então, irmãos, e Deus guardou Davi, porque ele não pode te guardar, porque ele não pode te abençoar, sabe? Muitas vezes a gente fica triste, que a gente vê um problema, a gente vê uma luta, vê sabe, um deserto, e a gente fica sem solução, a gente fica apavorado, a gente fica sem saber o que fazer, sabe? A gente fica pensando, isso não vai ter fim, chorando, clamando, mas podemos chorar, podemos clamar a Deus, só não podemos murmurar. Davi clamava, ele falava para a alma dele, porque te abates, minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele tinha fé que aquilo tudo ia passar, que ele já era ungido rei. Ele só esperava Saul parar de persegui-lo, para ele ter a vida dele, a casa dele, sabe? Sentar no trono e reinar. Não é assim, irmãos. Mesmo que ele tinha sido já ungido, mas ele não sentou no trono ainda. Ele teve que passar por aquela prova de perseguição. Mas Deus, no tempo certo, deu a vitória. É igual você. Isso que você está passando só é um aprendizado para você chegar em outra pessoa que vê com o mesmo problema. Você fala, eu já passei por isso. Acalma-te, espera, que Deus vai te dar livramento. Amém, irmãos? Então, espera com paciência no Senhor, que Ele vai se inclinar para ti e ouvir o teu clamor. Espera, confia. Como diz Davi no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele vai ouvir, irmão. Não duvida, sabe? Passamos por lutas, sabe? Vemos a família da gente sofrendo e a gente, sabe, lutando, querendo ver a vitória no lar, na família. Mas temos que buscar, temos que invocar, temos que fechar nossa porta do nosso quarto e clamar sem cessar. Sabe? É assim que Deus fala, como a história do homem rico, né? Aquele homem, ele não respeitava Deus, ele não tinha religião, nem os homens, mas a mulher batia na porta dele e pedia, julga minha causa, e ele não ouvia, não ligava, e ela ficou batendo, julga minha causa, julga minha causa. E ele, sabe, não suportou tantas batidas na porta dele, ele abriu a porta, falou, deixa eu resolver o problema dessa mulher, para ela me deixar em paz. É assim, irmãos, porque é a mesma coisa, como Deus, você tem que orar, clamar, buscar, jejuar, sabe, no monte, fazer, sabe, na vigília, fazer vigília, você tem que, sabe, buscar, porque Deus fala, batei, a porta se abre, buscai e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Busque a Deus, invoque a Deus, sabe? Ficar presente na presença de Deus, sabe? Buscai-o, invocai-o, quando Ele está perto.
Então, irmãos, é assim. Não podemos vacilar, não podemos parar, entendeu? Porque o inimigo, ele fica de noite, sabe? Procurando quem possa tragar, sabe? Querendo atrapalhar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Mas nós temos que buscar, temos que invocar, sabe? Porque Deus quer os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, sabe? É assim, irmãos. A palavra de Deus é a verdade. Vamos buscá-lo, vamos invocá-lo. Os braços dele não estão encolhidos para que não possa te salvar, nem os ouvidos agravados para que não possa te ouvir. O Senhor vai te ouvir, sabe? Quando Paulo estava naquela prisão, né? E o anjo veio e abriu a prisão. E o carcereiro ficou apavorado. Quando ele viu a prisão aberta, falou assim, pronto, agora vão me matar porque os presos vão fugir tudo. E eu me mato primeiro, então vão me matar porque antes que eles venham, né? Aí Paulo falou, não te faças tal coisa. Aí ele falou, o que eu faço para ser salvo? Aí Paulo falou, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Deus fará. Amém, irmãos? Fará sobressair a tua justiça como a luz, como o sol ao meio-dia. É assim que Deus faz. Quando Marta e Maria, né, mandaram chamar Jesus, e Jesus ficou mais 2 dias na cidade que ele estava. Quando ele foi lá, Marta e Maria falaram, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor falou assim, ele vai ressuscitar. Ela falou, sei que ele vai ressuscitar no último dia, a ressurreição dos mortos. Mas o Senhor estava falando de agora, de já. Ele é o Deus de já, é o Deus que tudo pode. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Então Deus falou para ela, Marta e Maria, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então creia, irmão. Creia que tu verás a glória de Deus. Creia que Deus fará grandes coisas na sua vida. Ele faz nova todas as coisas. O Senhor muda tudo. O Senhor está escrevendo uma nova página. O Senhor está virando a página, sabe, da tua vida, da tua história. O Senhor está escrevendo uma nova história, sabe? Deus está fazendo tudo novo, sabe? Confia nesse Deus, sabe? Não há o que perder, sabe? Então vamos, irmãos, vamos buscar esse Deus. Igual quando Pedro também, né? Pescou a noite inteira e não pescou nada. Ficou a noite inteira jogando, lançando a rede e não pescou nada. Aí chega Jesus, andando pelas águas. Aí eles ficam assustados, falam fantasma. Aí Deus fala, não. Jesus fala, sou eu, Pedro. Aí Pedro fala, deixa eu ir ter contigo. Jesus fala, vem, Pedro. Pedro começou a andar pelas águas. Daqui a pouco, Pedro viu que estava andando pelas águas. Ele olhou o problema, ele caiu. Quando você não olha o problema, sabe, a tua vida vai bem. Porque Deus está cuidando do seu problema. Deus está cuidando da sua vida, da sua família, do seu lar, seus familiares, seus filhos, sabe, da tua parentela. Então, Jesus falou para ele, lança a rede. Ele falou, mas Senhor, eu trabalhei a noite inteira, estou até cansado, não consegui pegar nada. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Sobre a palavra de Deus, irmão. Lançai a rede. Vai crendo.
palavra de Deus, medita nessa palavra. E quando Pedro jogou a rede, veio lotado de peixe, ele teve que chamar mais pessoas para ajudar a puxar a rede, porque estava muito pesada, muito cheia, sobre a palavra de Deus. Deus é o mesmo que abriu o mar vermelho. Jesus é o mesmo que multiplicou pães e peixes, que fez a água tornar vinho. Então, irmãos, vai crendo, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está do teu lado, sabe? Ele está dentro de você. Deus habita no nosso ser, sabe? Ele cuida de nós. Não temas, sabe? O Senhor fala para você. Ele está contigo. O Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que não dorme, sabe? O guarda de Israel, aquele que te guarda, não cochila nem dorme, sabe? Maravilha saber que Davi ficou ali, sabe? Anos e anos, sabe? Fugindo, escrevendo salmos. Enquanto atormentavam ele, querendo matá-lo, ele se regozijava, se alegrava, louvava, bendizia o nome do Senhor, escrevendo salmos e mais salmos, e crendo que Deus ia tirá-lo daquela situação, sabe? Que ele não ia morar na caverna a vida toda, que ele não ia ficar ali fugindo. Ele sabia que havia um Deus que estava cuidando dele, que estava colocando a mão para que os inimigos não o achassem, não acabassem com ele. É assim o nosso Deus, esse Deus que eu sirvo, esse Deus que eu creio, Deus de misericórdia, Deus de maravilha, sabe? Um Deus que não nos deixa só, que não nos abandona, sabe? Ele está aí perto de você, Ele está na sua vida, vai contemplando, sabe? É somente você crer, pede que você recebe, busca que você acha, bate que a porta se abre, sabe? É bem por aí. Vamos invocá-lo, vamos buscá-lo, vamos fazer a diferença, porque nós somos a luz do mundo, o sal da terra, sabe? Se o sal não prestar, fica ínsipdo, não vai dar para salgar a comida, não fica boa. Então vamos ser sal que tempera, sabe? A luz do mundo que as pessoas estão precisando. Vamos se animar, vamos se alegrar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, buscai a Deus e viver. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, como o sol ao meio-dia, sabe? E o cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e contemplarás. Entendeu, irmãos? Então vamos olhar para esse Deus, vamos buscar esse Deus, sabe? Não vamos olhar o que as pessoas falam por aí, que o homem veio do macaco, isso, aquilo. Isso é muito mentira. Que saiu uma cratera, e daí que veio o homem, mas nós sabemos que há um Deus que cuida de nós, que nos livra, que nos dá graça, que nos dá vitória. Sabe, irmãos? Ele está olhando para você com um olhar de misericórdia,
Olha, meu Deus, para esse ouvinte. Tenha misericórdia dessas pessoas, meu Pai, que estão ouvindo esse canal, que estão assistindo. Estenda as tuas mãos de poder. Abençoa cada um. Dai graça, dá vitória. Olha com olhar de misericórdia, Senhor. Oh, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissim, não nos deixe só, não nos abandone, Senhor. Assim que temos que pedir todos os dias. Sabe? Não retire de nós o Teu Espírito Santo, como Davi, quando pecou. Ele falou para Deus, tira o trono, tira a coroa, tira a riqueza, tira tudo. Só não me retire o Teu Espírito Santo. Porque o diabo fez ele tropeçar, fez ele não vigiar. Por isso que a palavra diz, sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós, porque ele faz a pessoa tropeçar. Amém, irmãos? Nós não vamos tropeçar, nós vamos buscar, nós vamos clamar, nós vamos ser os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Amém, irmãos? Vamos ficar nessa presença, sabe? Quando Davi, foi para a guerra, ele falou para Deus, não sairemos daqui se a tua presença não for conosco. E a presença de Deus foi com ele. Deus falou, Davi, a minha presença vai contigo e não te deixarei. Moisés, foi Moisés que falou com Deus. E Deus falou, minha presença vai contigo. Então, irmãos, é isso. Pede a presença de Deus. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Assim que diz a palavra de Deus. Ficai na presença de Deus. Buscai-o e vivei, sabe? Ficai na presença de Deus. Buscai a Deus. Ele faz nova todas as coisas. Aleluia, glórias a Deus. Buscai a Deus. Amém, irmãos? É isso que eu tenho para dizer para vocês. Fica na presença de Deus. Faz como Deus falou para Josué. Não te espante, não pasme que eu estou contigo. Ele falou, Josué, pega esse livro, sabe? Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Leia como essa palavra. Leia, medita de noite nessa palavra, que ela te fará prosperar. É assim que Deus quer. Que busquemos a palavra dele, que lemos, que olhemos, que observemos, sabe? Aleluia. É o Deus que eu sirvo, um Deus que não dorme, sabe? As tuas lutas, entrega na mão de Deus, os teus problemas, sabe que Ele vai resolver. Jesus veio para que tivesse vida e vida em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Contempla, irmãos, aquilo que Deus tem feito na sua vida e Ele fará mais, sabe? O Senhor não te abandonou. Ele falou, aquele que vier a mim jamais, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Então você está nas mãos de Deus, você está com Deus. Ele está cuidando de você, dos seus, sabe? Ele é um Deus zeloso que cuida dos teus. Seja como uma ovelhinha, como Deus fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Sabe? Então ouça a voz do Senhor, sabe? Fica
cai na presença de Deus. É assim, irmãos, vamos buscá-lo, vamos invocá-lo. Eu tenho tido tantas bênçãos, tantas maravilhas, e sei que Deus tem mais para me dar, para fazer na minha vida. Aleluia. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue, irmão. Esse Deus que não dorme, que não cochila, o guarda de Israel, que cuida de você de noite, sem parar. Basta você invocar. Dobre seus joelhos, clame, busque, até achar. Grande as promessas de Deus para nós. O pensamento dele para nós é pensamento de paz, não de mal, para nos dar aquilo que desejamos. Grande é a vitória. Sabe, irmãos? É isso. Deus tem maravilhas para fazer na sua vida. Ficar na presença dele. Sabe? Que grande é a obra na sua vida. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para continuar. Ele tem obras grandes para fazer na sua vida. E ele vai fazer. Sabe? Sabe? Com Cristo no barco tudo vai bem. Deixa ele dirigir a tua vida. Deixa ele tomar conta do teu barco. Sabe? Deixa ele caminhar contigo. Ele faz nova todas as manhãs. Ele renova a tua vida. Ele é que transforma. Ele que amassa o barro, faz um vaso novo. Sabe? É bem por aí, irmãos. Ficai na presença do Senhor. Que Ele tem te ajudado. Clame, clame e busque, que você achará. Quando me buscar de todo o vosso coração. Sabe? Fica na presença. Deus é fiel. Deus é fiel conosco. Nós podemos ser o que for, fazermos o que for. Nós somos falhos, nós erramos. Nós não cumprimos aquilo às vezes que prometemos. Nós temos nossa falha, mas Deus não. Deus não tem falha. Deus, quando Ele pega o homem, é para transformar. Como eu sempre gostei de cantar assim, deixa Deus trabalhar, deixa Deus te moldar. A vitória vem no caminhar. Então deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus fazer uma pedra preciosa, um vaso novo, sabe? Deixa Deus te moldar, trabalhar na tua vida. Deixa Deus fazer coisas grandes, sabe? Porque só Ele tem palavra de vida eterna. Porque quando Ele viu as pessoas saíram de uma a uma, aí Ele falou para os discípulos, vocês querem ir embora também? Né? Aí os discípulos falaram, não, Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. Então, irmãos, só Deus. Resgate Israel. Só Deus é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Sabe? O socorro bem presente na hora da angústia. Vamos invocá-lo, vamos buscá-lo, sabe? Vamos ficar na presença do Senhor, vamos meditar na palavra de Deus. Amém, irmãos? Que a vitória é certa.
Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jeová. Amém, irmãos. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós. O Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Deixe-vos a paz de Deus, sabe? E Deus te dá a paz, mas Ele não dá como o mundo a dá. A paz de Deus é diferente. É uma paz de verdade que você sente na tua presença. Amém? Aquietais e sabeis que Ele é Deus, que Ele é exaltado entre as nações. Amém? Ele corta o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo. Tudo para te ajudar. Ainda te diz: aquietais, sabeis que eu sou Deus. Amém? E deixo-vos a paz.